Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernanda, obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem. Na minha entrada anterior aqui, Heitor, prometi que você voltaria, que você estaria aqui com a Estamos gente para falar do assunto do dia, que é a dívida de Minas Gerais com a União. Termina hoje o prazo para que finalize essa negociação, né, Heitor, entre o governo de Minas e União, e está na pauta do Supremo hoje uma petição em que a Assembleia e governo pedem mais prazo para essa negociação. Isso. Mas a gente tem novidades sobre esse processo, né, Heitor? Conta pra gente. Fernanda, tivemos uma novidade aí, agora no final da manhã, informações já circulando pela imprensa, a partir de movimentações ocorridas no dia de hoje lá nessa petição que a Assembleia de Minas e o Governo do Estado apresentaram ao Supremo, isso já tem tempo, pedindo aí mais prazo de negociação entre Minas e a União. Contextualizando então, né, Fernanda, essa petição, ela pede mais prazo aí para o Estado finalizar a sua negociação com a União relativa exatamente à retomada dos pagamentos da dívida de Minas com o governo federal. A gente já contou essa história aqui algumas vezes, mas retomando os pagamentos desse principal da dívida, eles foram suspensos lá em 2018 por liminar do Supremo e de lá para cá foram várias prorrogações de prazo, sempre no intuito de garantir mais tempo ao Estado para aderir àquela que continua sendo, Fernanda, a única via de negociação hoje entre Estados e União, que é o regime de recuperação fiscal. O que aconteceu hoje, Fernanda? Informações aqui que eu vou trazer agora são publicadas no site O Fator, que acompanha muito de perto a política aqui do Estado, dizendo o seguinte, que a União e o governo de Minas enviaram nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal um documento em que informam ter chegado a um acordo sobre a retomada dos pagamentos da dívida do Estado com o governo federal. A ideia, Fernanda, é que o regime de recuperação fiscal mineiro seja considerado como já homologado a partir do dia 1º de agosto deste ano, ou seja, se o Supremo referendar esse arranjo aqui, Minas já estará com a sua homologação garantida ao regime de recuperação fiscal. E assim, as prestações do débito podem voltar a ser quitadas a partir do dia 1º de outubro. Lembrando que o regime de recuperação fiscal, ele abre essa janela de 2 meses para início de pagamentos após a homologação. Lá no texto da lei que prevê o regime está dito exatamente isso, que o refinanciamento será pago em parcelas mensais e sucessivas, com o primeiro vencimento ocorrendo no primeiro dia do segundo mês subsequente ao da homologação do regime. E o prazo para pagamento é de 360 meses. Então, é exatamente isso. Se o Supremo referenda esse acordo entre o Estado de Minas e a União de que o regime já está homologado desde o dia 1º de agosto, então, a partir do dia 1º de outubro, começariam os pagamentos dentro desse modelo do regime de recuperação fiscal. E nesse mesmo pedido, Fernanda, a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais e a Advocacia Geral da União, então foi um movimento conjunto aí, casado entre esses dois entes, entre credor e devedor, eles pedem a extinção dessa petição do Supremo, que está marcada para ser julgada hoje. Essa petição que debate, né, os rumos da dívida de Minas e uma eventual ampliação desse prazo de entrada no regime de recuperação fiscal. Então, o julgamento marcado agora para esta quarta e agora, com esse pedido de acordo, esse julgamento ele pode até ter uma nova configuração, né, para acabar sendo apenas um movimento aí do Supremo referendar esse acordo, como eu disse, entre o lado credor, que é a União, e o lado devedor, que é o Estado de Minas Gerais. O pedido, né, de homologação do regime de recuperação fiscal sem o aval da Assembleia já havia aparecido lá no Supremo anteriormente. Sim. E nesse cenário, mesmo sem o texto ser aprovado pelos deputados, o Estado tem de seguir as condicionantes do plano, né, que são bem claras e objetivas dentro do regime de recuperação fiscal. E aí, Fernanda, a gente sempre disse aqui, sempre explicou e contou essa história ao longo dos últimos meses, na verdade até dos últimos anos, das resistências que o regime de recuperação fiscal enfrenta aqui na casa, sobretudo na oposição, mas não só nela. Não só a oposição resiste a esses pontos. O próprio presidente Tadeu Leite, ele já disse por diversas vezes, e reiterou isso inclusive no dia de ontem, que espera não ter que votar a adesão ao regime de recuperação fiscal. E ele tem reiterado isso a todo momento, Fernanda, com base em algo
que é também referendado por todos os demais líderes da casa e hoje a gente pode dizer por toda a Assembleia de Minas, que é a existência de uma nova via de negociação surgida a partir de um movimento iniciado aqui na Assembleia e depois recepcionado lá pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Está em tramitação em Brasília, o que a gente também já explicou, o PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Já passou pelo Senado e está aguardando votação na Câmara. Então a Assembleia hoje está em compasso de espera pelas definições do Supremo em torno aí dessa pauta. E agora a gente aguarda para ver o que acontece, né? Porque o prazo final desse entendimento entre o governo de Minas e o governo federal é exatamente o dia de hoje. Então, só para citar rapidamente, o PROPAG, que eu só falei, que só mencionei, ele traz um caminho completamente diferente de negociação entre estados e o governo federal das suas dívidas, né? E claro que interessa especialmente a estados que estão em grave desequilíbrio fiscal, como é o caso aqui de Minas Gerais, porque prevê uma renegociação, Fernando, atacando o problema central dessa dívida, que são os juros hoje cobrados no regime são o IPCA, que é a inflação oficial do país, mais 4%, e também, Fernanda, uma questão muito questionada pelos deputados aqui em cima do regime é que ele, na verdade, não enfrenta o saldo devedor da dívida. Ele apenas dá a possibilidade do Estado pagar parcelas reduzidas de rolar essa dívida adiante, mas quando terminar o prazo do regime ao final de 9 anos, essa dívida ela volta maior do que ela está no dia de hoje, exatamente porque ela vem acrescida de juros em cima desses valores que também deixaram de ser pagos nesse período. Por isso, há todo um apoio, né, da Assembleia por aguardar essa via que está sendo construída, na verdade já está construída, mas ainda está em votação lá em Brasília, que é o PROPAG, esse projeto do senador Rodrigo Pacheco. Heitor, nos materiais que a gente pôde acompanhar pela imprensa hoje, as reportagens que a gente pôde acompanhar, esses materiais trazem, a partir do processo lá no Supremo, os principais pontos desse acordo firmado hoje. Isso. Que pontos seriam esses, Heitor? Pois é, esse acordo, então, que a gente, como eu falei, a gente aguarda ver o que o Supremo vai fazer com esse acordo, porque o acordo ele foi protocolado pelas duas partes, né? A União e o Estado de Minas Gerais entraram conjuntamente com essa proposta de acordo. Agora a gente aguarda para ver se o Supremo referenda ou não essa proposta. Os principais pontos que foram divulgados aí, Fernando, a partir desses documentos que entraram lá no Supremo hoje. O primeiro deles, a homologação provisória do regime de recuperação fiscal. Então, o Estado de Minas Gerais será considerado como se estivesse no regime de recuperação fiscal a partir de 1º de agosto de 2024, foi aquilo que eu falei no início, com efeitos financeiros iniciando em 1º de outubro. É aquela janela de 2 meses entre a homologação do regime e o início dos pagamentos do Estado à União. Segundo ponto é exatamente esse, a retomada dos pagamentos. O Estado de Minas se comprometendo a retomar essas parcelas da dívida fiscal de acordo com as condições do regime de recuperação fiscal. Isso, Fernanda, é fundamental para o Estado, pelo menos o Estado tem sustentado isso, o Estado de Minas, que diz não ter caixa para fazer frente à parcela cheia da dívida. O governo tem anunciado isso por diversas vezes, até mesmo aqui no Assembleia Fiscaliza, isso foi objeto de apresentação do Estado, porque Minas teria, em parcela cheia, fora do regime de recuperação fiscal, se o Estado tivesse que retomar os pagamentos da forma como os contratos foram negociados, aí, sem regime de recuperação fiscal e sem PROPAG, exigiria um repasse de cerca de 8 bilhões de reais já neste ano e mais 22 bilhões no ano que vem. E, como exemplo de impacto, Fernanda, né, esses valores, 30 bilhões de reais, somando esse ano e ano que vem, as despesas totais da Secretaria de Educação para este ano estão em menos de 10 bilhões, quer dizer, seriam 3 vezes todas as despesas da Secretaria de Educação, que é uma secretaria das principais aqui do Estado de Minas Gerais. Temos aí outros pontos, que é a emissão de instrumentos contratuais. A União fica autorizada a emitir aditivos e contratos necessários para consolidar os valores da dívida e viabilizar os pagamentos. Aqui é uma questão mais técnica, mas é importante aqui também referendando o regime. E temos também o prazo para ajustes. Foi estabelecido aqui um tempo de 6 meses para que o Estado implemente as medidas estruturantes necessárias para cumprir integralmente os requisitos do regime de recuperação fiscal. Aqui também um outro ponto, né, Fernanda? A gente viu nesse processo sinalizações de que o Estado não estaria cumprindo todos os requisitos para adesão.
a gente viu, os critérios eles são objetivos e vimos aqui um ponto muito falado aqui na Assembleia, nas discussões até do Fiscaliza, é que a redução de incentivos fiscais, por exemplo, em 20% nos 3 primeiros anos do regime, na proporção de 1/3 por ano, esse ponto tem sido, a todo momento, objeto de questionamento não só dos parlamentares, mas o próprio Tribunal de Contas do Estado também já atestou isso quando analisou a LDO. E é um critério objetivo, então, que poderia não estar sendo cumprido pelo Estado de Minas Gerais. Então, temos aí um prazo de 6 meses para esses ajustes. E, por fim, uma mesa de conciliação. Será aberto esse espaço de conciliação para acompanhar o cumprimento das medidas restantes do regime de recuperação fiscal, com a primeira reunião prevista para acontecer 2 meses após o início dos pagamentos. Só para fechar esse ponto, Fernanda, eu falei dos requisitos. Na última apresentação do Estado aqui no Assembleia Fiscaliza, o Estado entende que cumpre, sim, praticamente todos os requisitos de entrada ao regime, só 2 deles não estariam sendo cumpridos naquele momento, que seriam a autorização da Assembleia e a definição, na verdade, a implantação de um teto de gastos aqui no Estado, permitindo que o Estado só evolua a sua despesa dentro da variação da inflação. Então, o Estado de Minas, o governo de Minas entende que só esses 2 pontos não estariam sendo cumpridos ainda. Então, por isso a importância de uma mesa de negociação para apurar, como eu falei, os critérios do regime são objetivos, tanto os critérios para entrar no regime, na verdade, assim, as condições de desequilíbrio financeiro do Estado são objetivas, são medidas por cálculos, por planilhas, por fórmulas, mas também os requisitos para que o Estado usufrua dos benefícios e do regime também são objetivos. Então, por isso que é importante colocar tudo na mesa e verificar se o Estado cumpre todos eles. É um assunto que sempre tem novidade, né, Heitor? A gente vai continuar acompanhando, a gente vai acompanhar essa possível homologação, né, que você citou, do acordo e o projeto que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal ainda continua na pauta. No texto, só para a gente realmente fechar, Fernando, no texto que encaminhado à Suprema Corte, tanto a Advocacia Geral do Estado quanto a AGU chamam esse acordo de consenso mínimo. As partes afirmam que a petição não significa total convergência, e a gente viu há vários momentos discordâncias entre a União e o Estado de Minas Gerais em relação ao próprio regime. Então, não é concordância total, não é convergência a respeito dos pontos ligados à dívida, que não é o que está sendo tratado aí nesse documento dessa quarta-feira. Esse consenso mínimo alcançado é no sentido de considerar o regime de recuperação fiscal como se homologado estivesse em 1º de agosto, como eu mencionei, com os efeitos financeiros para 1º de outubro. E, além disso, a previsão aqui de audiências bilaterais, tanto o Ministério da Fazenda quanto o Estado de Minas Gerais, trabalhando com um cenário de projeções aproximadas, havendo convergência nos valores apresentados aí para a chegada a esse acordo. Agora, como eu falei, a gente aguarda para ver o que o Supremo vai fazer, porque o julgamento da petição está pautado para hoje. Sim. Inclusive, nesse movimento aqui entre Estado e União, há um pedido para a extinção dessa petição, porque a petição ela surgia como o Supremo sendo mediador, mas como o acordo está sendo desenhado entre as duas partes, então não precisaria mais o Supremo julgar essa questão. É o que a gente vai acompanhar. Eu estou até com a TV Justiça aberta aqui no meu Nossos celular. Nossos colegas da TV Justiça. Exatamente, começou a sessão lá no Supremo, a gente aguarda então para ver exatamente como que finaliza esse julgamento e se o acordo de fato vai ser homologado aí pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Até a próxima novidade, então. É isso, atualizando a todo momento para nosso telespectador aqui no Jornal da Assembleia também e por todas as nossas telas, Fernanda. Obrigada, Heitor. Obrigado.